Bendito seja o reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os que puderem sentar-se, sentem-se. No Evangelho de hoje, nós ouvimos o protodiácono proclamar este trecho em que aparecem duas irmãs, Marta e Maria. Ambas são irmãs de Lázaro, daquele grande amigo de Cristo, do qual já falámos, que o Senhor ressuscita. Mas não se trata de Lázaro hoje, trata-se de uma tipologia comportamental que estas duas irmãs têm e que é comum a todos os seres humanos. E este comportamento de Marta e Maria, cada um deles, de forma singular, são comportamentos necessários, são importantes na nossa vida. Cada um de nós, nas suas famílias, e cada um de nós, pessoalmente, em determinados tempos e épocas e circunstâncias de vida familiar ou outra, opta, naturalmente, por um destes dois comportamentos. Cristo está naquela casa, em Betânia, na casa de Marta e Maria, e o Senhor está a ensinar. O Senhor é por amor, Ele é Deus. Aquelas duas irmãs, se não tinham a certeza absoluta, suspeitavam a 99% que o Senhor era Deus. Certezas, naquela época, antes da ressurreição de Cristo, ainda não existiam. Nem os apóstolos as tinham a 100%. Mas havia, entre aqueles que amavam o Senhor nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, alguns poucos que sabiam que Ele era o Filho de Deus. Maria, certamente, que estava muito próxima. Maria, irmã de Marta, aquela que fica ali, sentada no chão, diante do Mestre, hoje, no Evangelho. Ela tinha, se não a certeza, a política, andava lá muito perto disso. Bem, ela fica onde? Ela fica onde a alma dela a apela, para que ela esteja, para que ela fique, para que ela pare, se aquiete e seja só toda ela quietude. Marta não. Marta encarna aquele papel, não é? Da anfitriã, daquela que, sendo dona de casa, com Maria, mas era uma das irmãs, portanto ela poder-o-ia ter assumido e assumiu, e assume-se como anfitriã. Ela quer receber bem o nosso Senhor Jesus Cristo e a todos aqueles que estariam naquele dia, naquele momento, na casa de ambas as irmãs. E a certa altura, atarefada, certamente, porque cozinhou, estava a cozinhar, ou a coordenar os cozinheiros ou cozinheiras, preparando a mesa, ou coordenando quem a preparasse, e muitos outros a fazer. E a certa altura ela sente-se não abandonada, porque ela não estava à mesa sozinha. Aquelas duas irmãs tinham casa, e ter casa em Jerusalém não era para gente miserável nem pobre. Se Marta e Maria tinham casa, tinham certamente alguns servos ou servas. Então Marta não estaria sozinha, afogueada, transpirando pelos cabelos, já quase não se aguentando de pé, com a tensão baixa, porque o trabalho era demasiado pesado. Certamente que não. O que é que ela sentiu? Ela sentiu que o protagonismo dela não estava a ser considerado por Cristo. Vejam, até aqui a vai dar. O problema de Marta não é porque lhe faz falta Maria. É porque, no seu silêncio total, a irmã está ali, junto de Cristo, não tem um protagonismo digno de aplausos, mas ela, Marta, vê que a intimidade entre Maria, sua irmã, e Cristo é total. E ela andava ali a pavonear-se, ainda que fosse um trabalho importante, mas não deixou de se pavonear e de se achar muito importante e relevante ao ponto de criticar Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Senhor, a minha irmã não me vem ajudar, estou aqui sozinha a trabalhar, não é? E ela aí sentada junto a ti, o que é que Cristo lhe diz? Marta, Marta, porque é que andas preocupada com tantas coisas, distraída com tantas coisas? Maria escolheu, a tua irmã, a melhor parte que não lhe será tirada. Bem, e acabou aqui o protagonismo de Marta. Isto para vos dizer, queridos irmãos e irmãs, que o que deste Evangelho, que como todos os Evangelhos, tem pela graça abundante
de Deus, uma quantidade de vertentes que nós podemos sempre, de acordo com aquilo que nos ensina a santa tradição da Igreja, pegar. A de hoje, a interpretação de hoje, é certamente esta. Não me importo, não me interesso tanto por estas questões comportamentais, ainda que elas sejam relevantes. Marta não precisava de se mostrar diante de Cristo como alguém extremamente competente naquela atividade de bem receber e de bem preparar tudo em sua casa. Não necessitava de criticar a sua irmã, sobretudo, não necessitava, de forma alguma, nem o deveria ter feito, de abordar Cristo de uma forma crítica. Bem, mas o que importa aqui é repararmos que, para além destes comportamentos, que é o que ressalta quando ouvimos o Evangelho de hoje, Maria está junto de Cristo e Marta anda a trabalhar ali, sem parar naquela casa. E esquecemos uma das vertentes mais importantes, que é o momento orante. Maria não está sentada no chão porque está cansada. Maria não está sentada no chão diante de Cristo porque não ama a irmã, porque não se preocupa com a casa, porque o mestre chegou e ela tem uma noção menor da dimensão do mestre do que Marta tem. Não. Maria tinha a mesma dimensão que Marta, ou mais agudizada ainda. Tanto é mais agudizada porquê? Porque ela sabe onde é que tem que estar e Marta não. Qual de nós, se suspeitasse que Cristo está, que aquele homem que está na nossa casa, como estava hoje na casa de Marta e Maria, é Cristo, qual de nós andava por ali a correr? Quem não quereria ficar ali tocando o mestre? Se o mestre permitisse. E o Senhor normalmente permitia. Pelo menos proximidade e intimidade permitia sempre, de forma absoluta, tocar-lhe, só quando ele entendia. Não é dito que Maria está a tocar em Cristo, é dito que Maria está junto de Cristo, quieta. Ela é, toda ela, feita de sossego e silêncio e quietude totais. Isso significa o quê? Que Maria está em profunda oração. A oração não é só Senhor Jesus Cristo, Deus vivo, tem piedade do pecador, Pai Nosso, Ave Maria, Credo e outros hinos da Igreja Ortodoxa, para falar no caso da nossa Igreja, não. Isso é oração, sim. Mas outra forma de oração tão poderosa quanto esta, que não exclui nenhuma destas orações que eu citei, mas que é outra forma a acrescentar àquelas que eu citei, é o silêncio. O silêncio, a paragem, a quietude diante de Deus é uma forma de oração profundamente rara. Nós temos dificuldade em ficarmos quietos. Vê de Marta, ela não parou, ela não parava. Nós também temos muita dificuldade em parar, em nos silenciarmos, não só desta voz audível, esta que eu estou a usar, mas silenciarmos-nos de tudo que é exterior. Essa é a primeira batalha e não é a mais difícil. E depois, pouco a pouco, pedindo e orando e pedindo a ajuda de Deus, conseguirmos silenciar os nossos ruídos interiores dentro da nossa mente, dentro do nosso intelecto, para que um dia unisse a ponta fina da alma, aquilo que numa linguagem pobremente traduzida chamamos de espírito, unisse é espírito e mais do que aquilo que nós entendemos nesta tradução da palavra espírito, mas fiquemos com o espírito para entender. A quietude e o silêncio, esta oração orante, é o que faz com que possamos ouvir a voz de Deus. Não vamos tão longe ainda. É o que permite que nós possamos ouvir o silêncio de Deus. Se fizermos silêncio, torna-se o silêncio de Deus ruidosamente presente em nós. Tão ruidosamente presente que só ouvimos o silêncio de Deus dentro da nossa alma. E esse silêncio de Deus não é a ausência de Deus. Esse silêncio de Deus é a presença amorosa e iluminadora do Senhor nosso Deus. Quando o silêncio de Deus se instala na nossa alma, a nossa alma passa para, se formos filhos verdadeiros, ardentemente querendo ser o que Deus é, por semelhança,
e não por natureza, como eu digo sempre, então nós conseguimos, queridos irmãos e irmãs, entrar, a nossa alma, entrar no tempo e no espaço da contemplação divina. Isto acontece com os santos, que é aquilo que nós queremos ser, não é? E santos são aqueles que encontram o Espírito Santo, são aqueles que adquirem o Espírito Santo, como São Serafim de Sarov, que no século XVIII diz, não é? Quando lhe diziam, então, mas tu não andas por aqui, pela rua, e a anunciar o Evangelho a este, a aquele, e a aquele outro, e bater, e andar de porta em porta, incomodar toda a gente, tu não fazes isso. E a resposta de São Serafim de Sarov: adquirir o Espírito Santo, e milhares à vossa volta serão santificados. Já estamos depois da conversão. Já estamos depois da conversão que deve conduzir ao discipulado. Já estamos depois da conversão que conduz ao discipulado e do discipulado que deve depois preparar-nos para a santificação. Quando nós adquirimos o Espírito Santo, como disse São Serafim de Sarov há 300 anos atrás, e todos à nossa volta, milhares, diz ele, serão salvos, vê, não é por magia, serão salvos como? E depois já voltamos, estamos a dizer de Marta e Maria, mas tem a ver com o Evangelho. Serão salvos como? Por magia, é. São Serafim de Sarov adquiriram o Espírito Santo, eles adquiriram o Espírito Santo e adquiriram como? Só porque disseram na oração ao nosso Senhor Jesus Cristo: eu quero adquirir o teu Espírito Santo, eu quero a aquisição do teu Espírito Santo. Não, filhos. Tem a ver com sair da rua e ir para o deserto, que é o que? O recolhimento na Igreja de Cristo. E ias para o deserto para quê? Para jejuar. Para quê? Para minguarmos as carnes gordas, exteriores e interiores do nosso corpo e da nossa alma. Cristo foi para o deserto. São João, o precursor, Batista, tantos santos, sempre foram para o deserto nestes 2000 anos, para que pudessem, emagrecendo no que eram adiposidades da alma e do corpo, pudesse haver espaço e leveza para se deixarem levar depois ao silêncio necessário para escutarem a voz de Deus. E escutando a voz de Deus, e porquê é que é importante escutarmos a voz de Deus? Para nos pormos em marcha. Se escutarmos a voz de Deus, o Senhor fala connosco, seja no silêncio, seja porque enviou um anjo falar connosco, ou a voz no nosso coração que sabemos não ser do demónio, mas dele. De alguma forma o Senhor falará connosco e a revelar-nos-á qual é a sua vontade específica para o António, Joaquim, para Maria, Antonieta, o que for, porque nós já sabemos qual é a vontade de Deus para todos nós, que todos nós sejamos salvos. Essa é a vontade de Deus, está na Sagrada Escritura escrita assim. Depois, dentro deste contexto da salvação, que é aquilo que Deus quer para todos nós, há depois aqueles nossos detalhes do que tem a ver com a nossa vida diária, semanal, anual, dos nossos 70, 80 anos de vida. Às vezes, Nosso Senhor vai ao detalhe, quando nós temos a quietude de Maria, esta Senhora Santa do Evangelho de hoje, o Senhor revela muitos dos detalhes, quando não todos mesmo da nossa vida. Mas, dizia eu, aquilo que São Serafim de Sarov diz está no enfiamento que eu vos disse. Não é só eu quero adquirir, eu sou espaço pronto para que o Espírito Santo repouse e venha em mim. E o Espírito Santo não chega às 3 da tarde só porque eu digo agora aleluia, aleluia, aleluia. E o Espírito Santo chegou. Não chega. Chega o demónio, com certeza que sim. Porque esse está sempre disponível. Este não tem compromisso com a verdade, nem com a obediência diante de Deus. Esse está presente. O Espírito Santo não. O Espírito Santo não repousa em corações impuros, em corações onde há vaidade, em corações críticos em função dos seus semelhantes, dos seus irmãos. O Espírito Santo repousa naqueles que são todos feitos de ausência da sua própria vontade. Ninguém, amados irmãos e irmãs, consegue cumprir a vontade de Deus enquanto não for espaço vazio de si mesmo, enquanto não desvaziarmos totalmente da nossa vontade. E o que é que isso significa, esvaziarmos da nossa vontade? De tudo que nós queremos, de tudo que nós desejamos, de tudo que nós pensamos ser importante para a nossa vida. Então, isto parece caótico, dramaticamente cáustico. De repente, nada do que nós pensamos e desejamos vale absolutamente nada. É isso? Não. Não é isso, queridos irmãos e irmãs. Mas temos que
fazer espaço para haver uma clivagem em nós, uma triagem. Como é que isso se faz? Jogamos tudo fora, o que está dentro de nós, toda a nossa vontade, em todas as nossas áreas. Deus vem e preenche-nos, o Espírito Santo, preenche-nos, como diz a Igreja, através do quê? Da minha frequência dos sacramentos. Arrependo, confesso, arrependo, peco, arrependo, confesso, não desisto, comum com o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, para me fortalecer, para que peque cada vez menos, para que tenha, mesmo pecando, força para voltar a arrepender e voltar a não ter vergonha de confessar os meus pecados diante de Cristo no momento da confissão. E depois, com esta força, eu vou ter com os meus irmãos já anunciar o Evangelho. Ainda não, amados irmãos. Pensamos nós que o Evangelho se anuncia pela boca. Olhe, venham aqui ver nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho não se anuncia só por palavras pela boca ditas ou enviadas. O Evangelho, queridos irmãos e irmãs, anuncia sobretudo no silêncio do amor que nos conduz à verdade, que nós, na quietude de Maria, sentados no chão, vivemos. E então o Espírito Santo estará presente em nós. E o Espírito Santo não é como nós. Eu sento-me no chão, pensam que eu sou doidinho. Ninguém repara em mim, se repararem, para criticar um tropinho doidou. Quando está o Espírito Santo dentro daquilo ou daquela que está sentado com Maria hoje no chão, todos são tocados pela luminosidade que brota da chama incandescente, do fogo que é o próprio Deus, que é o Espírito Santo, sendo Deus, transporta. E todos são transfigurados. Porquê é que são transfigurados? Porque o fogo do Espírito Santo tocando, o fogo do Espírito Santo tocando em todos, a todos obriga à transfiguração não, filhos, porque estando ali todos, de alguma forma, um pouquinho de disponibilidade, nos trouxe à Igreja. E se tivermos esta quietude interior, se conseguirmos ser forjadores do silêncio de Deus em nós, estamos a abrir a porta, a convidar o Espírito Santo para a nossa vida. E Ele entrará. Às vezes não inteiro de uma vez, bem como se o Espírito Santo pudesse ser retalhado aos pedaços. O que eu quero dizer não tem a ver com pedaços do Espírito Santo, tem a ver com o pouquinho ainda de medida feita em mim para receber mais e mais densa e mais presença de Deus de uma só vez do que consigo. Muitas vezes nós demoramos uma vida inteira para nos santificarmos. É aqueles e aquelas que conseguem. Porquê? Porque a nossa medida é pequena. Nós vamos hoje tendo mais, participando um pouquinho mais intensamente da Sagrada Liturgia. Amanhã comungamos o corpo e o sangue de Cristo e já não desbaratamos a força que recebemos da comunhão da Sagrada Eucaristia logo na segunda-feira. Ainda conseguimos manter a força que nos vem da presença de Cristo em nós no domingo até sábado à tarde. E porquê, amados irmãos e irmãs? Então, e Cristo desaparece? Cristo não é forte? Então a comunhão é assim, comungamos o Senhor nosso Deus, inteiro de uma só vez, Ele, Todo-Poderoso, Omnipotente e Omnisciente, de repente vai desaparecendo. Que poder é esse? O poder, amados irmãos e irmãs, não tem nada a ver com Deus. Ele continua a ser o Todo-Poderoso e Cristo está tão presente em mim que eu acabei de comungar agora, como estará presente daqui a 7 dias. Ele está inteiro. Só que eu é que não estou mais inteiro. Então, eu não consigo, a minha alma já não absorve a presença santificante e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. O pecado vai fechando o espírito, o núcleo da nossa alma. Nossa alma vai emagrecendo cada vez mais de luminosidade e engordando nas trevas. E o Senhor não é o Deus das trevas, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Deus da luz. Mas Ele não pode impor a sua luz lá onde eu desejei ter um quarto escuro de trevas. Então o que é que eu faço? Venho à Sagrada Liturgia, arrependo, confesso os meus pecados, peço a absolvição dos mesmos e volto a ter aquela alva linda, não dos cavaleiros templários, branca com a cruz nas costas. Não, eles também tinham. Nós temos a alva do batismo. Essa alva com o que vestimos no dia do batismo é uma imagem exterior do que deve ser a imagem interior. Qual imagem? A realidade interior da nossa alma. E é a Santa Confissão, que é chamada Sacramento da Penitência, pelo arrependimento dos nossos pecados, que nós somos depois recolocados dentro do batistério, como se fôssemos colocados outra vez no batistério e das águas ressurgíssemos, sem pecados, luminosos e iluminados pela luz incriada
de Deus transita até nós, do seio da Trindade, das três pessoas, através de uma, que é a terceira, o Espírito Santo, que é da rama inteira sobre nós, na medida do que nós pudermos receber. É sempre assim, esta é uma regra de ouro de Deus e da sua Igreja. Nós receberemos sempre, não na medida do que Deus é, não na medida do que Deus tem para nos dar, mas na medida que nós pudermos receber. Senão seria uma imposição de Deus, até para nos dar o que Ele quer, isto é impor-se-nos, a dar-nos mais do que a medida que eu guardei para receber. O Senhor não faz isso. Dar-nos-á tudo, se nós nos prepararmos para recebermos tudo. Dar-nos-á o máximo que Ele pode, que é exatamente o máximo que eu posso receber em todos os dias da minha vida. Então, mas nós podemos todos os dias ser mais Maria e cada vez menos Marta. Podemos estar também ao abrigo daquilo que disse São Serafim de Sarov: adquirir o Espírito Santo e milhares ao vosso redor serão salvos. Mas esses milhares que serão salvos, que receberam o Espírito Santo, não vos esqueçais, tem a ver com isto que eu disse: igreja, sacramento, amor, generosidade, perdão. A igreja é um campo de treinos para tropas de elite no amor de Deus. Nós deveríamos ser ginastas olímpicos, queridos irmãos e irmãs, atletas do reino celestial do Senhor nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, do Pai e do Espírito Santo. Esta vida que nos é dada de 70, 80, 90 anos para alguns é para nos prepararmos. E porquê que não é só de 20, nem só de 90? Porque nós não temos as mesmas características. A nossa pessoa humana é diferenciada. Cada um de nós é singularmente distinto e único do outro irmão. Não só no peso, também na altura, mas quanto à vontade que empenhamos, à capacidade de nos doarmos aos outros. Então Deus deu-nos esta latitude de tempo cronológico para nós aproveitarmos para sermos cada vez melhores atletas, para fazermos os mínimos olímpicos. Queridos irmãos e irmãs, o que é que são os mínimos olímpicos? Uma linguagem traduzida para a Igreja é sermos receptáculo da graça de Deus. Graça essa que ativa a fé. Graça essa que, ativando a fé, faz com que realizemos as obras que Cristo realizou. E então, estas três pérolas que o Senhor nos concede, a graça, a fé, que a graça ativa, e as obras que nós realizamos empenhando a nossa vontade, são os mínimos olímpicos. São os critérios mínimos para quê? Para podermos estar ao alcance, como eu digo sempre, da misericórdia e da compaixão divinas. Porque não é porque eu fixei a graça de Deus em mim. Fui todo eu inteiro bonzinho e santo. E consegui ter uma fé maior que todos os meus irmãos. E que me levou a realizar obras quase que se confundem com as do Senhor nosso Deus Salvador Jesus Cristo, salvaguardando todas as devidas distâncias. Não é por nada disto que eu entrarei no reino dos céus. Senão eu poderia fazer isto e ser arrogante. Chegava ao portão dos céus, depois de Cristo ressuscitar os mortos e os vivos, simplesmente dizia: abre a porta porque eu cumpri tudo. Os fariseus, está dito no Evangelho, não entraram no reino dos céus. Aquele fariseu não saiu justificado. E o que é que ele fez? Ele fez isto que eu disse, que não bastaria para chegarmos ao reino dos céus e entrar. Ele cumpria tudo. Mas é preciso cumprirmos e depois ainda assim sabermos: Senhor, eu não mereço nada do que Tu fizeste por mim. Eu não mereço sequer a capacidade que me deste e a vigilância que exerceste para eu realizar as boas obras que eu realizei. Ainda assim, um pouco eu consegui, ainda que para o mundo possa parecer muito, é pouco diante de Ti e diante de mim. Sou exigente, na base da exigência que Tu me deste, semelhante à Tua, para que eu tenha, e não me ensoberbeça. Mesmo assim, nada posso fazer para a minha salvação. Nada posso fazer para entrar no reino dos céus. Preciso da Tua misericórdia, da Tua compaixão. Estes, que sejam santos, amados irmãos e irmãs, terão esta postura. E então não é porque fixaram a graça de Deus neles apenas. Não é que seja irrelevante. É importante. Mas não é bastante, nem suficiente. Não é porque tiveram uma fé muito grande. Não é porque fizeram enormes obras de amor. Tudo isso é importante, tem relevância, mas não é o bastante. Não é por isso que entramos no reino dos céus. Entramos no reino dos céus porque, ao fazermos estas três coisas, recebemos a graça de Deus,
não é? Pomos a fé em marcha e a realizarmos as obras que o Senhor nos pede para... Obras são que as obras de amor. Damos a certeza a Nosso Senhor que usamos o nosso livre-arbítrio para abrirmos a boca dizendo, onde é que está a boca? Na graça que eu deixei que se fixasse em mim, na fé que eu deixei que fosse ativada por essa graça que Deus derramou em mim, nas obras que eu realizei. E isto é a minha boca a dizer, Senhor, eu quero estar contigo. Porque aqueles que não querem estar com Deus, rejeitam a graça de Deus, dizem que não têm fé. Quantos não dizem isso? Que é mentira, todos nós nascemos com fé. Só que não lhe damos espaço para que ela se mexa. Não deixamos que a graça de Deus ative a fé. Bem, e quantos nós não fazemos nada pelos outros? Então, quando eu faço o oposto, que isto não faço nada por ninguém, e digo que não tenho fé, e desconheço o que é a graça de Deus, eu estou a dizer, Senhor, não quero estar contigo. Os que fazem o oposto são estes que eu acabei de citar. Dizem ao Nosso Senhor, eu quero estar contigo. Agora, Senhor, tem misericórdia. Já sabes, eu quero ir para o reino dos céus. Pronto. E agora estão preenchidos os mínimos olímpicos, como eu disse. Nós garantimos ao Senhor nosso Deus que queremos estar com Ele. Nós decidimos, entre outras opções, optar por estar com Ele. Como Maria optou por não estar a limpar a mesa, nem a encher a panela de sopa, nem a pôr os talheres em cima da toalha, ela optou, usou a graça que Deus lhe deu, a fé que foi ativada por essa graça, para realizar uma obra enorme que é não fazer nada das coisas que o mundo lhe pedia e se sentar a fazer a obra maior de todas, que é escutar o que o Senhor tinha para lhe dizer, significado para lhe ensinar. E cada palavra que saía da boca de Cristo era água viva, vivificante. Cada sopro, cada hálito do Senhor, cada fragrância que saía do seu corpo, a proximidade e a distância. Proximidade, pensam as pessoas muitas vezes, estar a um palmo de Cristo é melhor do que estar a 1 quilómetro. É, mas não é por Cristo estar a 1 quilómetro ou eu a 1 quilómetro de Cristo. Se for contra a minha vontade, não consigo estar mais perto, não é por estar essa longura que eu tenho menos graça de Deus em mim, nosso Senhor Jesus Cristo. Entendem? Mas Marta conseguiu até a proximidade fisiológica, concreta, geográfica. Ela conseguiu isso. E o Senhor tinha a certeza que ela queria estar ali e não a cuidar das coisas que Marta queria. Também, se nós preenchermos estes pequenos critérios, estes 3 que eu vos elenquei, então o Senhor sabe que pode ser misericordioso e exercer a sua compaixão para connosco e deixar-nos, depois de ressuscitar os mortos, entrar divinizando-nos no reino dos céus, na nova Jerusalém Celeste, porque Ele sabe que não está a invadir a nossa privacidade, não está a pôr em causa o livre-arbítrio que nos deu, não está a não considerar a nossa liberdade. Ele sabe, porque nós lhe demos a saber, que livremente queremos estar com Ele, agora e depois. Que o Senhor vos ilumine a vossa mente, o vosso intelecto, a vossa alma, o vosso coração e o vosso espírito. E a vossa memória humana, intelectiva. Intelectiva porquê, amados irmãos? Porque a nossa memória normal não é intelectiva. Entendem? É só memória racional. Memória intelectiva é uma memória intuitiva. Dia destes, depois eu vou falar convosco sobre essas coisas. Se soubesses, na essência das coisas, de todas aquelas que o Senhor revelou à sua Igreja, que são alimentadas pelo Espírito Santo e trazidas nesta barca enorme, um veleiro que navega nas águas do amor de Deus, desde o dia de Pentecostes até os dias de hoje, que é a Santa Tradição, se soubesses a riqueza de cores inimagináveis que nós temos, tanto que o Senhor nos revelou e de tão pouco que nós conhecemos e ainda, às vezes, nem temos interesse em conhecer. Se soubesse qual é a riqueza que vos pertence, nós não pararíamos todos os dias de perguntar, de querer, de conhecer. É importante conhecer, mas eu não sei porquê é que eu vos falo disto, conhecer lento também, porque estamos aqui no areópago, diria eu, do amor experienciado e experimentado. Se estivéssemos na rua, eu não vos convidaria a ler livros, para não sermos cabeças cheias de coisas mortas. As páginas são pintadas de tinta, onde estão desenhadas aquelas letras que nós lemos, mas elas só são vivificadas pelo Espírito Santo, que transforma o pão e o vinho em corpo e sangue de Cristo. Quando mergulhamos na liturgia, e na liturgia somos todos premiados, isto é, perpassados pelo corpo de Cristo, na alma e no corpo, então encontramos
encontramos irmãos diante do mesmo irmão, do qual recebemos o nosso batismo, idêntico ao dele, ou daqueles que vão receber. Ou temos ou vamos ter o mesmo batismo, ou vamos ter o mesmo batismo que nosso Senhor Cristo. Então, caldeados neste amor, nós depois podemos ler livros. Os livros não nos afastarão de Deus. Se algum problema houver, se alguma coisa que algum livro tiver de estranho, de sinuoso, eu não tenho medo de revelar ao mestre que eu tenho, seja o reitor, seja o metropolita, seja o bispo, seja até um irmão meu, não é? Que tenha logo à mão para perguntar isto que mudou, isto que não parece nada que a Igreja tenha abençoado, ou que Nosso Senhor esteja presente. Então, nós podemos ler nesse momento. Podemos ler sempre. Nós podemos até ler só e não vir à Igreja nunca. Já viram, os homens e as mulheres podem ser capazes de fazer todas as coisas, mas eu estou para falar daqueles que levam a sério, não é? O facto de terem sido criados por este nosso Criador. E hoje mais não vos digo, que é para terdes ainda vontade na perna, disponibilidade no coração e os olhos focalizados aqui nesta nossa igreja ou no mosteiro. Apesar das paisagens que encontrais das vossas casas até chegares aqui. Não é a mais bela igreja do mundo esta, não é sequer a maior, é tão somente a nossa. Aquela que Deus nos deu, ao tempo e aos dias de hoje. Amemo-la. Ajudemos também, de vez em quando puderes, a lavar o chão, perguntar se é preciso fazer alguma coisa nas paredes, sei lá, tantas coisas, uma forma de nos disponibilizarmos também no que somos e no que temos. Às vezes não temos uma moeda para dar, mas temos um pé e uma mão para ajudar. Entendem, filhos? Quando puderes, só para vos lembrar que isto também é possível fazer. Bendito seja o reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo.